fica cada vez mais evidente que esse Jorge Salgado queria desde o princípio vender o Vasco. Ele, Júlio Brandt e companhia. Enganou todo o torcedor, enganou seus eleitores, enganou antes das eleições todo mundo. E agora, após um desempenho pífio, ele anuncia que o Vasco será vendido. Vai aos Estados Unidos, vende o clube por 700 milhões de reais, não divulga para ninguém, nem debate com ninguém as formas que isso aconteceu. E mais grave, anuncia que solicitou o empréstimo de um adiantamento dessa SAF de 70 milhões, que seria um empréstimo, para se pagar em 6 meses, obrigando os conselheiros a votarem este empréstimo sob pena de o Vasco não conseguir pagar. Isso é uma chantagem, e chantagem é crime. Agora eu estava vendo aqui uma matéria que o nosso amigo Thiago Fontes publicou no Instagram, onde ele diz o seguinte, olha: o Genoa já estaria pensando na próxima sessão de mercado de transferências, mesmo que algumas operações dependessem da permanência ou não na Série A. No entanto, 777 Partners, dono do clube Rossablou, teria ideias bastante claras. Aliás, a empresa formalizou a compra de 70% do Vasco da Gama e isso também poderá beneficiar a Grifone. De fato, conforme noticiado pelo serialbnews.com, a direção do Genoa está pensando em comprar Gabriel Peck, extremo de seleção brasileira que já mostrou excelentes qualidades e estaria pronto para grande salto na Europa. Este seria um reforço muito importante para o técnico Alexander Blessin, que poderia trabalhar a partir de uma boa base para relançar a equipe da Ligúria. Então fica muito claro de que ele quer usar o Vasco como um trampolim. Ele quer, na verdade, explorar aí o Genoa, fazer com que o Genoa se torne um clube maior e melhor. Eu pergunto para vocês, sinceramente, a gente vai debater aí no Twitter, no Instagram, com vascaínos, passadores de pano, os caras só querem falar uma coisa: chora, pode chorar. Ou seja, os caras não estão entendendo nada, os caras estão acreditando no investimento milionário, enquanto a coisa não é bem assim. Eu já disse aqui que eu não sou contra a SAF, eu sou contra a SAF ser implantada no Vasco da maneira que o Jorge Salgado está implantando, sem debate, sem discussão, sem adequação e sem transparência. Mas a verdade bem clara é que eu não sei como será a minha relação de amor com o Vasco da Gama a partir do momento que o Vasco se tornar clube empresa. Todos esses anos de existência, eu tive uma paixão muito grande, aliás, a maior paixão da minha vida, que é o Vasco da Gama, porque eu sabia que o Vasco é do seu torcedor. E eu acho mais absurdo ainda virem meios de comunicação tradicionais dizerem a público que os vascaínos têm que cobrar, que os vascaínos é que vão fazer com que o Vasco se torne gigante. Ora bolas, se o Vasco está vendendo a parte do futebol para um grupo, esse grupo que tem que fazer o clube crescer e não seu torcedor. Ou seja, eles estão jogando na lata de lixo toda essa herança desses 20 milhões de torcedores que o Clube de Regatas Vasco da Gama tem. O histórico do Vasco, todo de lutas, de construções, de suor e lágrimas, para que se tornasse o Vasco da Gama, o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. O mais intrigante para mim é ver beneméritos e grandes beneméritos alinhados com essa safadeza toda. Eles sim teriam poder de barrar isso. Já era para ter um mandato de segurança impetrado, já era para ter a garantia de que nada disso seria implantado antes que tivesse uma votação.
qualificada dos conselheiros e também tivesse uma votação dos beneméritos e grandes beneméritos. Jorge Salgado jamais poderia ter feito essa pré-venda, mesmo porque ele está administrando o clube através de uma liminar que será julgada. Muito me estranha os vascaínos ilustres que não concordam com isso e que são verdadeiramente vascaínos aceitarem passivamente tudo isso que está acontecendo. Não adianta vir aqui, abrir o microfone e falar como muitos beneméritos e grandes beneméritos estão fazendo. Tem que ter ação e tem que ter ação eficaz. Será que o Jorge Salgado, malandro carioca, vai conseguir passar a perna em todo mundo, inclusive no torcedor do Vasco, iludir o torcedor do Vasco e vender o Vasco a preço de banana, mentindo que seria milionário? Sem dar oportunidade para discutir o projeto Somamos, que é um projeto rico e que não precisaria vender o Vasco, sem dar a oportunidade de execução desse projeto. E eu vejo vascaínos aí, as viúvas do Jorge Salgado, todas aplaudindo, Mineiro Vascaíno, Gigante Vasco, esses canais aí, passadores de pano, apoiando, vibrando com isso, ouvindo também, vendo o Casimiro falar sobre isso. Faça-me um favor. Eu posso não ter poder econômico suficiente igual a todos esses camaradas, mas eu tenho uma coisa que é cérebro. E eu não posso e nunca vou me deixar enganar por salafrários bandidos. Só de olhar na cara desses caras eu sei que são malandros, que são bandidos. Estão visando e estão levando muito dinheiro às custas do Vasco da Gama. É inadmissível que nós, torcedores verdadeiros, e principalmente esses ilustres beneméritos e grandes beneméritos, aceitem tudo isso. Não adianta dizer que vai judicializar. Porque o Jorge Salgado, ele anda muito confiante na justiça. Ele acha que ele tem poder suficiente para comprar todo mundo. Ele acha que ele pode ser arrogante e colocando garganta abaixo tudo aquilo que ele quer, administrando o Vasco através de um regime ditatorial, porque o que ele está fazendo é uma ditadura. E jamais poderíamos aceitar tal situação. A emoção me diz o seguinte, que a vontade que eu teria era de pegar esse Jorge Salgado no jeito, e a razão me diz que isso deve ser feito dentro da legalidade e da moralidade, para que ele caia e caia feio. Essas torcidas organizadas, eu vi que o Leven foi lá prestigiar a Força Jovem, 52 anos de existência da Força Jovem. O que essa Força Jovem está fazendo pelo Vasco? Que paixão é essa que a Força Jovem tem pelo Vasco, que aceita acontecer o que está acontecendo, da forma que está acontecendo dentro do Vasco? Jorge Salgado precisa ser afastado imediatamente e suspenso todos os seus atos, até que se faça tudo dentro da lei, dentro da legalidade. Não adianta querer afastar 6.000 estatutários votantes para que ele possa conseguir a maioria, e tem que ser uma maioria qualificada. Essa votação deveria ser aberta e tem obrigatoriamente que ser aberta para que todos possam ver quem está votando e como está votando. Jorge Salgado deveria, eu repito, ser afastado imediatamente e todos os seus atos suspensos. Um mandato de segurança é fundamental e urgente. Deveria-se ter já em mãos esse mandato de segurança. Não se pode fazer isso com um clube centenário, com um clube com patrimônio de mais de 20 milhões de torcedores. Eu, Sérgio, aqui do canal Vasco Sem Filtro, repudio veementemente toda a safadeza que o Jorge Salgado e toda a sua companhia vem fazendo para o Clube de Regatas Vasco da Gama. As coisas não podem serem feitas desta forma, as coisas devem obedecer o rito, devem obedecer o estatuto, as regras que eles mesmos criaram. Jorge Salgado está acabando de vez com o Vasco da Gama.